Yo, pessoas! Eu vim aqui finalmente falar um pouquinho de JoJo Stone Ocean, porque saiu a segunda parte e eu simplesmente perdi o timing de comentar. E nisso de ficar doente, aí outubro do teu, a gente só largou. E aí eu voltei aqui das trevas pra comentar, porque a gente tem todas as temporadas de JoJo comentadas numa playlist aqui no canal, então sinta-se livre pra checar. E bem-vindos! Eu sou Urissa, bora falar de JoJo. Gente, eu queria... Sabe aqueles recap que você fica assim, pra que isso? Faz meia semana que eu vi esse anime, pra que eu preciso de um episódio, de um recap rápido, assim, de meio episódio? Em JoJo tava necessário. Principalmente porque eles começaram essa segunda parte simplesmente com, tipo, o final do episódio. Por exemplo, eles começaram no 13, vamos supor, porque eu não lembro se foi no 13, se foi no 12 que acabou a última parte. Mas vamos supor que eles começaram no 13. Simplesmente eles mostraram o final do episódio 13 e aí mostraram como chegou lá. Só que na minha cabeça, como simplesmente faz meses que eu vi a primeira parte, fiquei assim, que raios tá acontecendo? O que é isso? Então eu fiquei ali simples e puramente processando a minha existência e não entendendo porcaria nenhuma por 20 minutos. No episódio seguinte eu ainda estava deslocada. Aí eu comecei a fufar onde estou, quem sou eu e o que está acontecendo. Isso eu achei ruim, eu já vou começar reclamando disso, porque eu acho que podia ter tido um recap ali de uns 10 minutinhos e ajudar muito, assim, lembrar onde tá quem, o que tá acontecendo, mas beleza. E aí a gente volta a acompanhar a Jolyne, a gente descobre que, sim, durante o anime, vários aliados dela ficavam se machucando, ela inclusa, mas a gente descobre que ela tá, tipo assim, com o Narciso, que é um mano que simplesmente, ele não queria ajudar ela de maneira nenhuma, só que aí do nada ele baixou de ajudar ela. As pessoas falavam com ele, ele ignorava, e aí do nada ele resolve dar um help nela, e a gente tem a FF e fechou. E é claro que a gente tem o Empório, que é aquele molequinho, mas até onde você pode contar com o Empório? Porque ele é bem covardão. Então a Jolyne tá meio assim, ela tem esses dois e o Empório. Ferrou. Mas como que aconteceu do Narciso, que pra quem não lembra é aquele cara de cabelos rosas que tava na sala do Empório e não tava respondendo ninguém? Por que ele resolveu ajudar? A FF tava desesperada porque a Jolyne fez toda uma capada, ela fingiu ter machucado a amiga dela, não foi ela, foi um usuário de stand, mas tipo, ela fingiu que foi ela pra ela ir pra uma área restrita onde eles seguram prisioneiros mais agressivos. Porque lá ela descobriu que tava com um pedaço do osso do Dio e o cara que era usuário do stand que ela tinha acabado de lutar contra, que foi o que deu nó da minha cabeça, porque o episódio começou meio que trocado, simplesmente tinha voltado a vida esse pedaço de osso do Dio. E só tem isso da existência do Dio. E se é um pedaço de osso daquele desgraçado, alguma coisa errada tem. Então eu já fiquei desesperada, não quero ver esse cara de volta, finalmente ele tinha morrido, eu não aguento mais só de ver os flashbacks dele, eu já fico assim, ai, chega, meu Deus, detesto! Mas ok, eu não aguento mais o Jude, cara, já venceu próximos vilões, mas ele sempre volta. Os Jojos vão e o Dio volta, tipo, ai, cara, que ódio, eu não gosto do Dio, detesto. Mas estão aí caçando o osso do Dio. E aí a FF chega na sala do Empório desesperada, implorando ajuda, porque ela não vai dar conta sozinha. E aí o cara lá que controla o tempo tá preso, não, na verdade tá todo mundo preso, né, pensando bem, mas ele tá detido, assim, peculiarmente. Aí a amiga deles estão na sala do hospital, e aí não tem o que fazer, eles precisam de ajuda do Narciso, porque o Empório não tem o que fazer, ele é uma criança. E aí, simplesmente, o Narciso fala, eu vou ajudar. Aí o Empório fica assim, peraí. O Narciso é um assassino maluco, ele tem mania de desmontar as coisas, então ele começou entrando no sistema criminal desmontando objetos de outras pessoas, até que um belo dia ele decidiu desmontar um corpo de uma namorada que traiu ele e da pessoa que estava na cama com a namorada. Então ele desmontou o corpo, ou seja, ele desmembrou a pessoa em pé, bonitinho, sabe? Ou seja, loucão. E aí ele falou, eu vou te ajudar, porque eu amo a Jolyne, né? Eu choquei, eu fiquei um minuto parado, tipo, eu tive que dar ré na cena, 10 segundos, assim. Eu amo a Jolyne, essa força de vontade dela me move. Eu ajudo se eu puder casar com ela. E eu tive 35 problemas com essa cena. Meu querido, quem é você, entendeu? Do nada, o mano apaixonou, o mano gamou e o mano fixou. E a gente sabe que ele é um assassino local, entendeu? Ele é muito preocupante. E ele sabe que ele é preocupante, isso é o pior, porque aí ele disfarça. A gente vai ter um momento maravilhoso, onde ele ajuda a FF e a Jolyne a sair da cena. E, tipo assim, ele encostou num cara, deu uma alisada ali no cara, que eu achei meio bizarro, mas o Jojo é sempre assim. Do nada, ele deu uma passada a mão no cara, empurrou o cara saiu andando. Eu fiquei assim, você sabe de gratuito aí, filho? E aí a gente descobre depois que ele zoou o cara
cara com o stand dele sem as meninas verem, sabe? Ele fez aquilo pra zoar o corpo do cara. E ele transformou o corpo no cara numa armadilha humana usando as costelas. Então, tipo, ele sabe que ele é doidão. Ele sabe que isso assusta as pessoas. Então ele vai ficar se mantendo low-key perto da Jolie. A gente não tem grandes problemas com ele, porque, querendo ou não, ele é um aliado, por mais doido que ele seja. Mas essa história do Narciso, do mesmo jeito que me preocupou, me tirou altas risadas. Me manteve ali a temporada inteira, assim, chocado. Porque a partir do momento que ele entra em campo, ele e a FF merecem um prêmio. Porque os dois juntos são maravilhosos. Porque a FF sabe que ela não pode prometer a mão da amiga dela. Porque, tipo assim, não é ela, é a amiga dela, sabe? E ninguém falou pra Jolene isso. Então tá muito bizarro. E aí, simplesmente, ele fica falando, FF, me ajuda, porque ele salvou a Jolene lá numa hora, e aí salvou, passou, entendeu? Segue o baile, porque eles estão com pressa, eles continuam sendo atacados, eles estão no meio da prisão, eles estão fugindo. E aí ele, FF, eu acho que ela não processou que eu salvei ela, porque ele achou que ele ia ajudar ela uma vez e ela ficar, ai, lindo, maravilhoso, te amo. Não funciona assim, amiga. Simplesmente ele fala pra FF, derruba ela da escada, que eu vou catar ela. E a FF não tá louca, ele falou assim, a gente tem um acordo, não tem. Detalhe, o acordo é único e exclusivamente pra proteger a Jolene, então ele não vai ajudar a FF. Se a FF tiver que morrer, ele... tipo assim, foda-se. Então os dois ficam num clima muito bizarro e ele atrás da Jolene. Aí chega um momento que a FF não tá junto, ela fica pra trás e fica a Jolene e o Narciso. E aí tem um stand do lado deles e eles aceitam a ajuda do stand, sendo que o stand é totalmente suspeito. E aí o stand vai lentamente atacando eles num ponto que a Jolene não consegue falar. E aí ela fica comunicando, tipo, eu consigo falar. Tipo, ela fica gesticulando pro Narciso que ela não tá conseguindo falar. E o Narciso, nossa, não consigo falar o nome do cara agora. E o Narciso simplesmente fica, o que você quer? Você quer chegar mais próximo? Você está sem ar? Eu também me sinto assim. E eu ria, eu não tava tancando, eu não tava esperando isso de Jojo, sabe? Do nada, um romance muito bizarro. E aí ela, tipo assim, tentando sinalizar que ela não conseguia falar, que aquele stand que tava dirigindo o barco de fuga deles tava fazendo alguma coisa errada, e ele, você quer um beijo? E eu rachando, eu não aguentei. E eu acho lindo que depois que isso meio que passou, porque nada passa totalmente, né? Eles estão sempre no pânico. Mas depois que deu uma passada, a gente não conversou sobre isso. Porque ele tentou beijar ela e ela ficou, tipo assim, ela virou a cabeça dele, tipo, e mostrou o stand, tipo, cara, tem algo errado. E ele ficou assim, será que isso é um fetiche? E eu rindo. Cara, eu rachei tanto, e eu tava tão incomodada, porque, tipo, eu comecei Jojo comendo e me arrependi loucamente, porque simplesmente a gente já começa com baratas e minhocas surgindo por todo lado. O primeiro usuário de stand que a gente pega usa gente morta. O negócio tava nojento, né? Era esperado, não super, mas um pouquinho era. A gente virando árvore, e aí do nada tinha um romance bizarro rolando ali no meio. Eu não tava tancando, tava muito engraçado. E aí a gente tem as coisas tensas acontecendo, eu não vou dar grandes spoilers a partir daí. Mas além da gente ter as lutas fodas de sempre, e o Jojo continua naquela pilha, a gente tem mais informações sobre o Dio, um pouco mais sobre o Pussy, que basicamente é o nosso inimigo. A gente tem o Weather Report, que é o cara que controla o tempo, voltando. A gente tem a FF, coitada, toda temporada ela quase morre várias vezes, então assim, a FF, coitada, muita coisa acontece com ela, então temos um desenvolvimento bem da hora da personagem, mas o que me pegou foi esse negócio do Narciso com a Jolene, que foi muito do nada, sabe? Eu não tava esperando isso em Jojo. Não vi isso chegando. E a Jolene não tá nem aí, porque ela tá ocupada tentando salvar o pai dela e os amigos dela, sabe? E o Narciso lá, esperando a chance dele de conquistar ela. Aliás, teve uma hora que o Weather Report aparece e a Jolene fica, ué, daí eles se abraçam. E o que eu achei também meio bizarro, porque eu não lembro deles terem se aproximado a esse nível, ok. Mas eles se abraçam. E aí, dura uns minutos o abraço. E aí o Narciso chega na FF e fala assim, faz eles se soltarem, por favor. Tipo, que nem uma criancinha. Eu fiquei, ai meu Deus. Esse mano, se não tivesse rolado tudo que rolou nos últimos episódios dessa segunda parte, ele ia ser um problema. Ele é o tipo de cara que ele tá ajudando agora porque ele é realmente muito forte e muito louco. Mas daqui a pouco ele vai ser um problema. Ele é um aliado coringa, que daqui a pouco ele pode custar, assim, a cara dela. Então a Jolene, mano, todo lugar que ela olha, ela tem problema. Ela tem as meninas e o Empório, basicamente. Depois de todo o rolo, é claro que eles vão ficar ali pela cadeia. A gente não tem eles saindo da cadeia oficialmente, então ela volta pra cadeia. E aí a gente vai ter um momento muito legal com o Empório. Tava na hora da gente falar um pouco sobre ele, da gente lidar um pouco com esse medo dele de tentar sair da prisão, sendo que ele é a pessoa que tem mais condição pra isso, porque o pessoal da prisão não sabe que ele tá ali. Mas a gente vai ter um problema aí de memória envolvendo o Empório e a Jolene. Eles não vão saber quem eles são, nem onde eles estão, e isso pode custar a vida deles a qualquer segundo. Então eles são desesperados pra comunicar um com o outro. Só que dá 3 segundos eles não sabem
onde eles estão. Então é desesperador. A temporada foi boa, mas eu achei que eu ia ver um final e não vimos. Então vamos aguardar pra próxima. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desses comentários. As minhas partes favoritas foram as engraçadas, o que foi meio bizarro porque é Jojo, mas enfim, temos essa. E o arco final lá do Empório e da Jolyne Sem Memória também foi muito interessante. Tá valendo a pena, pra quem quer assistir, tá liberado na Netflix. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Bye, bye!